Fala pessoal, tudo certo por aí? Estou começando mais um vídeo agora para falar a respeito de um tema muito importante para aquelas pessoas que já se tornaram líder de equipe ou vão se tornar líderes de uma equipe. Independentemente se é no próprio negócio ou se você trabalha para uma empresa e você conseguiu chegar a um cargo de liderança, um dos principais pontos quando você chega a esse patamar é você saber como tratar os seus liderados. E geralmente, quando a gente acaba nesse papel de líder, a gente não tem um direcionamento correto do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. E a gente sente muita dificuldade, se sente perdido, como que antes eu executava as coisas e agora eu vou passar a ter que supervisionar pessoas que vão executar e eu vou precisar gerenciar tudo isso. Quais são as maneiras que eu posso fazer de forma que a minha equipe consiga produzir e consiga chegar aos resultados que eu almejo? Por isso, eu resolvi trazer nesse vídeo as três principais reuniões que eu acredito que todo líder deveria fazer com a sua equipe. A primeira reunião é a reunião que é chamada one-on-one, tá? Se você não gosta da nomenclatura em inglês, você pode chamar apenas de reunião individual. Essa, para mim, é a principal reunião que um gestor deve fazer com a sua equipe, com os seus liderados. Se tivesse que escolher só uma das que eu vou falar hoje e também das demais que eu não vou nem citar, para fazer e excluir-se todas as outras, eu manteria apenas essa reunião individual de one-on-one. E como que funciona um one-on-one? Primeiro ponto ali quando você está numa reunião é diferenciar ela de uma reunião normal de feedback. Para vocês verem, né? Geralmente, quando a gente fala feedback, que é uma nomenclatura em inglês, a gente é muito mais aberto, né? Quando vem um nome como one-on-one, a gente acaba falando, pô, poderia estar falando em português ou algo do tipo, mas é porque a gente já introduziu o feedback quase como uma palavra portuguesa. Mas enfim, né? Divaguei aqui só para poder entrar nessa explicação da diferença entre feedback e one-on-one. Uma reunião ali normal de feedback, você só vai fazer uma verificação do que foi executado num período específico, tá? Geralmente dos últimos 30 dias, né? Aí vai depender da cadência do local onde você trabalha. Mas geralmente, vou dar um exemplo, você é do setor comercial, você vai fazer um feedback com a tua equipe, você vai avaliar ali os 30 últimos dias dos vendedores referente ali às atividades deles, né? Como que foi ali valor de vendas, número de vendas, negociações em aberto, prospecções, entre outras métricas e também comportamentos ali que um vendedor deve ter. Então, o principal benefício do one-on-one versus o feedback é que você não vai tão direto assim com relação aos números. Não que você não possa falar sobre isso, mas você vai utilizar-se de perguntas para você fazer com que o seu liderado se sinta mais à vontade. Eu, particularmente, eu diria para você começar com perguntas, digamos, mais abertas ali, às vezes tentando quebrar o gelo, perguntando um pouco da vida da pessoa, situações ali que ela vem fazendo também na vida pessoal, que ela vem gostando, né? Algum hobby, alguma situação, às vezes a pessoa acabou de se casar, às vezes a pessoa está se mudando, situações ali que a gente sabe, né, que são de contextos pessoais, mas que acabam afetando a vida profissional do indivíduo. Então é interessante você pensar por essa ótica também, de começar a perguntar ali para os seus liderados a respeito da parte pessoal. Depois disso, vá fazendo algumas perguntas ali referente à parte profissional, mas sem ir muito direto ao feedback que você gostaria de dar. Vai perguntando como vem sendo o desempenho dele nesses últimos 30 dias, o que ele vê de problemas, dores, né, algumas situações que foram acontecendo nesses últimos dias e semanas que estão impactando ali na forma como esse colaborador trabalha. Às vezes é uma situação com a equipe, às vezes é alguma situação com um cliente específico, às vezes é uma situação com um processo como um todo que ele tem dificuldade. Tudo isso você vai coletando informações, sendo basicamente ali um papel de mentor, né? Você faz um papel de mentor perguntando para o seu liderado. Outro ponto que você pode abordar também é com relação a sonhos e objetivos ali da pessoa, porque você precisa entender o quanto que essa pessoa, né, esse liderado, ele está abraçando a causa da empresa, abraçando a causa do setor, realmente ele está interessado em se desenvolver e melhorar pessoalmente, né, com relação ao trabalho dele, ao emprego dele. Porque pode ser que, vou só dar um exemplo, né, você é um líder
uma fábrica de móveis e aí o seu liderado, o sonho dele, sei lá, ele tem uma formação lá em psicologia e o sonho dele é ser psicólogo. Então, todo o desenvolvimento que você quiser fazer para ele ali, vamos falar que ele seja um funcionário ali que trabalha com a parte de design, né? Ele faz os desenhos ali por algum motivo e você quer desenvolver ele nessa parte. Mas ele, quando ele quer estudar, ele quer só estudar sobre a parte de psicologia. É muito difícil você realmente desenvolver ele. Por quê? Porque o sonho e o objetivo da vida dele está em outra área. E o one-on-one é o espaço perfeito para você deixar o colaborador mais tranquilo para poder passar essas informações para você. Mais uma vez, tá? O líder não tem que usar isso contra o liderado em nenhum momento. É mais para ele coletar essa informação e entender um pouco mais das nuances pessoais ali de cada um dos liderados. Indo para a parte final, aí eu já falaria para você começar a entrar ali no ponto de feedback que você quer dar. Eh, Antigamente se usava muito aquelas situações, né, deixando de um lado ali os pontos fortes da pessoa e os pontos a melhorar. Muito disso vem das questões de personalidade. Então, ao meu ver, você pode até pontuar ali o que a pessoa foi bem, né? Aqueles pontos fortes da pessoa, que ela já tem, e os pontos a melhorar, né? Que geralmente são pontos fracos que vêm na personalidade dessa pessoa. Mas isso não ajuda ela a realmente se desenvolver. Eu iria em um ponto específico que você vê que foi, digamos, mais grave nesse último período, se você fazer esse one-on-one a cada 30 dias, né? Que é o indicado, você vê nesses últimos 30 dias quais foram os principais problemas, coloca situações específicas para passar para esse colaborador, fala quais foram os problemas gerados por conta desse problema, por conta dessa situação, e também o que é possível fazer para resolver isso, né? Porque o papel do líder como mentor é passar para ele um direcionamento do que ele tem que fazer, né? Não é só jogar ali que ele tem que melhorar naquilo e deixar ao léu. Uma outra situação que também você pode conversar com o teu liderado é de colocar uma métrica de acompanhamento nesses próximos 30 dias, se for aí o período que você está fazendo esses one-on-one, porque daí você vai conseguir nos próximos 30 dias ver com essa métrica se houve uma melhora real ou não. Caso seja um comportamento, tá? Eu estou falando aqui de métrica porque tem algumas situações que você consegue mensurar. Se for um comportamento não mensurável, aí é realmente você colocar o comportamento que você espera que a pessoa tenha tido ao longo do mês, para no próximo feedback no próximo one-on-one, você já passar o retorno desse feedback. Passemos para a segunda, que seria as reuniões semanais, né, ou weeklies, que geralmente são o nome utilizado principalmente por startups ou empresas de tecnologia. Vamos colocar aqui o nome em português, as reuniões semanais. São reuniões ali que você faz todo início de semana, se possível na parte da manhã, para ser realmente um start ali naquela próxima semana, na qual você levanta os principais problemas passados pela equipe na última semana, vê ali o que foi feito e o que não foi feito para resolver aquelas situações, né, que aconteceram, e também já traça um panorama dos próximos 7 dias, né, da próxima semana aí de trabalho. Você pode levantar ali o que tem que ser feito, né? Geralmente, quando são projetos ali, quais são os projetos prioritários, o que você vai fazer, se for um serviço mais de recorrência, né? Ou setores, né, de mais recorrência, você vai colocar, né, as demandas que são, digamos, as principais a serem executadas, e vai colocar ali também os principais números do teu departamento para mostrar ali onde que a equipe tem que melhorar e onde a equipe ali está executando um bom serviço. Mas as reuniões semanais, elas não têm muito segredo, tá? É realmente ali você fazer um panorama da última semana, né, que aconteceu, e traçar ali os próximos planos, os próximos passos para a semana que está iniciando agora. Passando agora para o terceiro tipo de reunião que você deveria fazer como um líder de equipe, seria a avaliação de desempenho. Tem muitas empresas, especialmente aquelas que são do novo mercado, que são empresas ali de tecnologia mais jovens, que acabam não gostando tanto da avaliação de desempenho, né? É uma forma de reunião ali talvez um pouco datada. Porém, eu acredito que sim, é importante você fazer uma avaliação de desempenho com a tua equipe,
Até o Andy Grove, que escreveu o Gestão de Alta Performance, né, ex-CEO da Intel, um dos maiores nomes de gestão, ele utilizava muito a avaliação de desempenho ali e também os one-on-ones para poder fazer a gestão da empresa inteira. E eu acredito que o principal benefício que você tem fazendo a avaliação de desempenho é porque ali você consegue colocar aspectos específicos que você quer avaliar dos teus colaboradores, ou no caso ali, caso você sendo o dono da empresa, né, de todos os departamentos, você coloca ali métricas que você quer avaliar tanto da parte comportamental como também da parte técnica. E aí você pode colocar ali um esquema, igual o Andy Grove colocava, de 5 estrelas, né? Sendo 3 estrelas atende a expectativa, né? Que fica na média, 4 acima da expectativa, 5 estrelas ali muito acima da expectativa, aí indo para a parte de baixo, 2 estrelas não atende a expectativa, abaixo da expectativa, e 1 estrela ali é muito abaixo da expectativa. Então, você tem essa possibilidade de fazer uma avaliação ali por número de estrelas. Precisaria ali de mais tempo para eu me aprofundar na metodologia que é utilizada ali de avaliação de desempenho, né? Você tem até a possibilidade de jogar isso numa Ninebox, que pode ser um tema para um outro vídeo. Mas enfim, você fazendo isso numa cadência ali, por exemplo, a cada 6 meses, executando a avaliação de desempenho, você consegue mensurar o quanto que o colaborador está melhorando em cada uma dessas características que você quer analisar. Melhorando ou piorando, tá? Porque pode acontecer também de uma característica que antes o colaborador estava com 4 ou 5 estrelas, ele cair para 3, 2. Então, por isso que é interessante fazer esse acompanhamento. E aí eu vou chegar num bônus para quem ficou até agora no vídeo, que seria o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Coloco ele como bônus porque, para mim, ele é necessário ser feito após uma avaliação de desempenho. Porque nessa avaliação de desempenho, como é uma avaliação objetiva ali de certas características, você consegue identificar muito bem quais são os principais pontos ali que aquele colaborador liderado precisa melhorar. Então você vai, com base nessa avaliação de desempenho, escolher talvez 2 ou 3 áreas ali que você consegue englobar, que sejam próximas, né? Não pode ser coisas muito discrepantes, mas você coloca num PDI, num plano de desenvolvimento individual, para melhorar do seu colaborador. E como que você faz esse desenvolvimento? Também eu vou falar de forma sucinta, porque senão o vídeo vai se alongar muito, mas basicamente ali vou falar que você viu que aquele teu liderado precisa melhorar a organização e gestão de tempo. Você vai levantar ali metas, são situações ali que ele precisa executar para melhorar a parte de organização e a parte de gestão do tempo. Aí entram livros, cursos, pode ser palestras, treinamentos, pode ser um projeto em específico que ele vai fazer nessa área. Situações em que esse liderado ele vai precisar correr atrás ali, como tarefas mesmo, como se estivesse numa faculdade, numa escola, que ele vai precisar executar para melhorar essa característica. Após o período findado ali do PDI, que pode ser o mesmo período de distância entre uma avaliação de desempenho e outra, ou seja, no exemplo que eu dei, né, que eu acredito ser o ideal, 6 meses, finalizou esses 6 meses, ele fez as entregas ali de todas as metas, você faz uma avaliação de PDI com ele e depois faz uma avaliação de desempenho para ver se houve melhora mesmo naquela característica que você estava querendo desenvolver o seu liderado. Essas seriam então as reuniões que um líder deve fazer com a sua equipe, tá? Como pontos principais ali eu colocaria constância, tá? A primeira coisa, não adianta nada você fazer isso 1, 2, 3 vezes e depois abandonar. Você precisa executar isso com constância e cadência, né? Aí estipular se o one-on-one for todo mês, você tem que executar todo mês. Reuniões semanais, até como o próprio nome já diz, são todas as semanas, sem falta. Isso é prioridade para o líder. As reuniões ali de avaliação de desempenho acontecendo a cada 6 meses ou um ano, a depender do estilo da empresa que você está, mas é essa constância que vai fazer com que o liderado também entenda a importância dessas reuniões e a importância de se doar, assim como você como líder está se doando. O segundo ponto que eu traria aqui também, que é de extrema importância, é a transparência. Em todas essas reuniões, elas só vão surtir o efeito desejado se os liderados eles estiverem num ambiente em que eles possam ser transparentes. E quando eu falo transparente, não é falar qualquer coisa, falar do jeito que quer, mas é
ser aberto a falar o que tem que ser falado para a melhoria do departamento e para a melhoria da empresa. Então, e para a melhoria do líder também, tá? Às vezes ele vai pontuar alguma coisa sobre você, líder, e você tem que entender aquilo como um ponto de melhoria para você se desenvolver e não como um ataque pessoal. E o terceiro ponto ali é o foco na melhoria contínua, tá? Na primeira vez que você for fazer um one-on-one, for fazer essas perguntas, talvez você sinta dificuldade, vai parecer que é uma entrevista, vai parecer alguma coisa meio forçada. Mas quando você vai fazendo isso todos os meses, você vai pensando em perguntas novas, se abrindo mais também para conversar dessa forma dentro do one-on-one. Os teus liderados também vão começar a entender melhor o processo e vão começar a responder as perguntas de forma mais aberta e abrangente. Então, focar em melhorar ali toda a reunião que você for fazendo. Assim como nas reuniões semanais a mesma coisa, e assim como nas avaliações de desempenhos e PDI, também você precisa sempre estar melhorando alguma coisa entre uma reunião e outra. Se você gostou desse vídeo, aperta no botão de like, por favor, e também compartilha com alguém que é líder de equipe ou que você queira que se torne um líder de equipe. Compartilha com ele essa mensagem para ele também poder se desenvolver. E se você também quer ouvir mais sobre esses temas, né, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de gestão dentro da empresa, se inscreve no canal, tá? Eu estou fazendo esses vídeos ali, por enquanto, estou mantendo numa cadência um pouco mais espaçada, né, por questões ali de tempo mesmo, mas a minha ideia é falar cada vez mais desses temas de gestão que são muito importantes para toda empresa. Então é isso, pessoal, fico por aqui, muito obrigado e tchau, tchau.